tudo bem? Eu sou a Leia do canal Bora Coprodução e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre um assunto que às vezes é negligenciado na produção de material para a internet. Isso mesmo, a diagramação. Se você conhece o que é diagramação ou gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que é essa área do design, eu te convido a acompanhar os nossos vídeos. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, um vídeo novo no canal ensinando um pouquinho sobre o que é diagramação e o que você pode fazer usando a criatividade, inspirações, boa vontade e um pouquinho de pesquisa. Bora lá? Bora agir? A great ending to the new beginning. Esse é o primeiro vídeo do canal da Bora Coprodução. E aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos. A nossa ênfase aqui na Bora é a diagramação de trabalhos. Mas o que é diagramação? Diagramação nada mais é do que a embalagem do texto que você vai vender em formato de livro, jornal, informativo, revista, enfim. É a montagem do texto com os elementos gráficos que vão tornar esse produto mais atraente, mais fácil de ler, mais aproveitado, mais proveitoso, com recursos que vão além do texto escrito. Ou seja, são complementos que vão tornar essa leitura mais agradável, mais dinâmica e mais explicativa também. Muitas vezes as pessoas utilizam meramente o texto para vender um e-book, por exemplo. Mas e você já parou para pensar quantos elementos a gente poderia agregar nesse documento que não fosse só palavras? Sim, a comunicação não verbal. Ou seja, nós podemos trabalhar com cores, nós podemos trabalhar com alinhamentos, com imagens do tipo figuras, do tipo fotografias, do tipo tabelas, gráficos. Todas essas informações vêm para complementar o que você está escrevendo em palavras, correto? Concordando com isso, a gente pode pensar em várias formas de deixar esse texto mais dinâmico. É possível fazer isso no Word? Com certeza sim. Por quê? Porque o Word vem se especializando ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ainda mais com essa demanda de produção de material para a internet, mais especificamente os e-books. O Word vem disponibilizando cada vez mais ferramentas de edição de imagens, inclusive, para proporcionar que as pessoas mais leigas consigam produzir o seu próprio e-book. Ou o seu livro mesmo, né? Por que não? Mas elas são ferramentas bastante limitadas, assim como os aplicativos. Existem vários aplicativos no mercado que prometem a edição de livros, que prometem a diagramação de livros. E, de fato, você consegue ter templates bem bonitos, onde você consegue mudar a fonte, você consegue mudar a cor do fundo, mas o formato é meio travadão. Sabe quando você pega alguma coisa e quer transformar ela, incluir uma tabela diferente, incluir um fundo diferente, mudar, colocar um sombreamento, colocar alguma coisa mais dinâmica, uma coisa mais engraçadinha, personalizar o seu produto com a sua cara, com as suas cores, com o seu estilo, não consegue. Porque os templates são prontos, os templates são fechados. Então, ou você segue uma das centenas de templates propostos por esses aplicativos, ou você não consegue desenvolver o que você realmente gostaria. E é aí que entra a diagramação profissional. Profissionais de agências de comunicação, de agências de marketing, tem muitos freelancers por aí que também trabalham com a diagramação. E aí eles trabalham em programas específicos. Hoje os mais comuns no mercado são o InDesign e o CorelDRAW. Lá na minha época de faculdade, o programa da moda para essa finalidade era o PageMaker. Mas não vem ao caso, não vamos falar sobre isso, né? Fazer as contas assim foram há exatamente 22 anos atrás. Mas ninguém precisa saber, certo? Agora, você pode saber um pouco de tudo da diagramação. Você pode falar assim, mas é fácil, tranquilo. Não, é pegar ali o texto, colocar umas imagens, usar umas cores diferentes, pegar uns fundos diferentões assim na internet. Tem muita coisa bacana na internet, né? Dou uma folhadinha em alguns exemplos, tiro algumas ideias, algumas inspirações e vou lá, tá pronto o meu e-book. Será? Se eu te perguntar, você sabe o que é um dente de cavalo? Sabe o que é uma capitulação? Sabe o que é uma mancha de texto? Será que você sabe o que é uma viúva? Será que você sabe o que é uma paginação? O que é uma sangria ou uma sangra? Um grid, talvez. Quem sabe você saiba quais são o que significam esses termos. Se você sabe, joia para você. Com certeza você é um profissional que entende um pouquinho de diagramação. Mas se você não entendeu nada disso, te aconselho a seguir os nossos vídeos, porque a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos e como eles podem impactar positiva
ou negativamente no seu produto. Além disso, tem vários outros termos, mais comuns que provavelmente você já conhece. Por exemplo, efinização, paginação, a psicologia das cores, a resolução, a importância de você cuidar com os direitos autorais, as colunas, os contrastes, os alinhamentos, as sombras. E no final, a finalização desse trabalho, ele vai ser salvo em RGB, vai ser salvo em CMYK, ele vai ser salvo em tons de cinza. Se ele for para uma gráfica, você sabe qual é o formato que ele vai ser comercializado? Você sabe qual é o material que essa gráfica costuma trabalhar? Tudo isso é muito importante quando você está desenvolvendo um produto desse segmento. Seja ele jornal, revista, informativo, livro, enfim, seja impresso, seja digital, cada um tem suas peculiaridades e especificidades que, se você não souber usar os elementos corretos, muito provavelmente você vai ter problema. E também é importante lembrar que quem não é do ramo, por exemplo, você que gostaria de fazer um e-book, mas não quer se incomodar com a diagramação. Não, eu vou contratar um profissional, ele vai fazer isso para mim. É muito importante que você saiba verbalizar o que você quer. Porque às vezes você até tem uma ideia, mas você não consegue traduzir em termos técnicos ou em palavras específicas o que você gostaria que a pessoa fizesse para você. Quer ver um exemplo bem básico? Eu tive um cliente que um dia me falou assim: Leia, eu queria colocar no meu livro muitas fotos antigas, mas eu queria elas com aquele sombreado por volta. Aí eu falei: tá, o senhor quer tipo uma moldura? Não, por volta que entra em cima da página. Fiquei pensando, por volta que entra em cima da página, em cima da foto? Então o senhor quer uma sombra? Não, eu quero aquele detalhe que ela é escura nas beiradas e no meio ela fica clara. Gente, eu fiquei pensando, o que é isso, né? Claro que a gente foi conversando, ele foi me mostrando, pegou meu celular e entrou numa foto e me mostrou o que ele queria. Ele queria uma vinheta. Uma vinheta simples, daquela básica, aquela que é mais escura nas beiradas e vai clareando até que revela a foto no centro. Ora, se você sabe o que você vai pedir, é muito mais fácil que o seu profissional entenda o que você espera de resultado, né? Porque acontece muitas vezes do profissional, do dono do e-book chegar e falar assim: olha, eu queria um livro assim, 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 assado. Aí você vai lá na técnica e faz tudo certinho como manda a psicologia das cores, a fonte mais apropriada para aquele público. Enfim, você adapta todo o seu e-book conforme a necessidade daquele cliente para ele atingir o público específico para ele. Aí chega na mão dele e fala assim: não, mas precisa ter menos páginas. Menos páginas? Sim, precisa que ele caiba em menos páginas, porque na gráfica eu orcei um livro de até 100 páginas e o teu livro está dando 200. Olha, eu posso diminuir as fotos, posso diminuir as margens, talvez, posso diminuir um pouquinho o espaçamento entre linhas, mas ainda assim é muito conteúdo para colocar. Não, mas tem que colocar. Reduz o tamanho da fonte. Mas é um livro, as pessoas têm dificuldade de ler fontes muito pequenas, então você tem que saber o que você pode e o que você não pode vender. Qual é o conteúdo que você está vendendo? É um conteúdo tecnológico? É um conteúdo histórico? É um conteúdo voltado para criança? Tudo isso faz muita diferença na hora de você editar um livro, na hora de você diagramar um livro. Por isso é tão importante que tanto o diagramador entenda essas especificidades, quanto quem vai contratar esse serviço, certo? Se você gostou desse conteúdo, se você tem interesse nesse material, não deixe de comentar aqui embaixo quais são as suas dúvidas. Apresenta pra gente quais são as suas sugestões para os próximos vídeos. Afinal de contas, dentro da diagramação tem muita coisa bacana pra gente desenvolver e é assim, ó, conversando que a gente se entende, não é mesmo? E para você que tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós vamos estar lançando o nosso curso específico sobre diagramação, sobre tudo que você pode incluir ou não deve incluir no seu e-book ou no seu livro impresso. Tudo isso para você ficar, ó, craque na diagramação e poder agregar valor no seu trabalho. Assim, e lembrando que é para você deixar aqui nos nossos comentários, por favor, deixa sua dúvida, deixa sua sugestão para o próximo vídeo. Nós estamos abertos para entrar nessa jornada de cabeça e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que nós da Bora temos a oferecer. Afinal, são 20 anos já nesse ramo, diagramando jornais, revistas, informativos, livros, e-books e tudo mais desse gênero. Se bem que eu não precisava falar do número de anos, né? Podia só falar, tipo assim, quantos foram os livros, os jornais, ficava mais, né? Mentira, não tem ninguém ali não. Mas eu te espero no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e bora! Bora, Gi! A great ending to the new beginning.